Oi, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Estamos falando sobre a história e geografia bíblicas e, mais especificamente, sobre a ocupação de Canaã. Então, pegue o seu caderno de estudos, pegue a sua Bíblia, vamos conosco, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, para que nós possamos nos aprofundar dos seus mistérios. Pede a Ele proteção. Amém? Vamos falar hoje sobre algumas cidades, dois tipos de cidades que haviam sido prometidas, que haviam sido destinadas a uma função específica, que haviam sido prometidas por Deus a Moisés e que agora estavam sendo estabelecidas. Então, nós temos dois tipos de cidades aqui. Uma cidade chamada cidade refúgio e as cidades dos levitas. Lembrem-se que os levitas não ganharam terras, porque na verdade a herança deles não era a terra, era o Senhor. O que eram as cidades refúgio? Então, aqui houve o estabelecimento de uma situação bastante interessante. Quando uma pessoa feria outra pessoa e acabava por matar esta pessoa, havia a possibilidade da chamada vingança de sangue. Então, o parente mais próximo tinha a possibilidade de vingar o sangue do morto, do ofendido. Acontece que, em algumas circunstâncias, a morte da pessoa não havia sido premeditada, não havia sido buscada, ela acontecia por um acaso, por um acidente. Então, estas pessoas que eram homicidas, que acabavam matando alguém, mas que não eram culpadas desse crime de sangue, elas ficavam à mercê do vingador de sangue. Então, foram estabelecidas algumas cidades que foram chamadas de cidades de refúgio. Então, por engano, por acidente, por uma questão que não foi premeditada, que não foi buscada, acabavam por matar pessoas, elas deveriam se refugiar nestas cidades. E ali ela se apresentava ao sacerdote, explicava a situação e ela seria então julgada. A pessoa não era dada às mãos do vingador de sangue. O vingador de sangue não tinha acesso a essas pessoas eram protegidas pelo sacerdote. Se elas fossem consideradas inocentes, então ela passaria a viver nesta cidade, tá? Até que o sacerdote morresse. A partir do momento em que ele morria, ela teria então possibilidade para voltar à sua própria cidade. Mas, de qualquer forma, o vingador de sangue não poderia alcançar, não poderia ferir este homicida por acaso, esse homicida por acidente. Então, essas cidades foram chamadas cidades de refúgio. Uma outra situação interessante em relação às cidades de refúgio é que foram estabelecidas 6 cidades e 3 delas antes do Jordão e depois 3 depois do Jordão. Então nós temos aqui Guedes, aqui Naftali, né? Siquém, na terra de Manassés, e Hebron, na terra de Judá. Do outro lado, em Manassés também, nós temos Golã, depois Ramote, aqui quase na divisa, né? E Zer, na terra de Ruben. Então nós temos 3 cidades transjordânicas, ou seja, do outro lado do Jordão, e 3 cidades na terra de Canaã, na terra que era de conquista do povo de Deus. Então, 6 cidades, as chamadas cidades refúgio. Ele tinha que correr para essa cidade e se apresentar ao sacerdote para que se fizesse um julgamento, se ele era ou não culpado. Se ele não fosse, poderia ficar ali, nessa cidade de refúgio. É uma proteção
contra o vingador de sangue. Um outro tipo de cidade que foi estabelecida também era a cidade dos levitas. Eles não ganharam terra para a produção, porque isto ficou para as outras tribos. Né? Lembrem-se que a tribo de José, na verdade, foi subdividida e eles receberam 2 porções. Né? Aqui nós vamos encontrar, então, cidades para que os levitas pudessem habitar. Eles tinham que habitar em algum lugar. Tudo bem que a função deles era cuidar da lei, era fazer os julgamentos, era fazer os sacrifícios, a adoração a Deus. Mas, de qualquer maneira, eles tinham que habitar em alguns lugares e eles possuíam algumas coisas. Então, estas cidades foram determinadas para os levitas, para a sua habitação e para a criação dos seus animais. Então, nós temos aqui a tribo dos coatitas, né? Ou seja, os filhos de Arão, de Coate, né? Ganharam 13 cidades na tribo de Judá, Simeão e Benjamim, e mais 10 cidades para outros coatitas na tribo de Efraim, Dan e na meia tribo de Manassés, de um lado. Os gersonitas ficaram com 13 cidades e cidades distribuídas pelas tribos de Isacar, Aser, Naftali e na meia tribo de Manassés, na outra meia tribo de Manassés. E os meraritas ganharam 12 cidades na tribo de Ruben, Gade e Zebulon. Então nós temos aqui 26, 36, 38, 48 cidades para os levitas, os descendentes de Arão. Lembrando sempre que o filho mais velho estava sempre ligado ao sumo sacerdócio. Então, isso ficava ou em relação ao tabernáculo, quando ele ainda existia, e depois em relação aos trabalhos realizados no templo, depois que o templo foi construído. Bem, amados, bons estudos.